paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 9 e versículo de número 20, que diz assim: E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, e deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que esse jovem, ele era possesso desde criança. O pai desse rapaz passava uma grande luta com ele, a ponto da fé desse homem estar fragilizada. Jesus disse a ele: tudo é possível ao que crê. E ele diz para Jesus: me ajuda na minha falta de fé. Você vai observar que a fé desse homem estava fragilizada. Talvez você entrou aqui com algumas situações que te acarretam há muito tempo, com algumas situações que acontecem na tua vida há muito tempo, na tua história, ou na vida de alguém que você ama, e você diz: Senhor, já não tenho mais forças para lutar. Porque esse homem vinha realmente lutando há muito tempo com esse jovem, com esse rapaz. Desde que ele era criança isso lhe acontecia. Desde que ele era criança o espírito vinha e tentava matar ele. Era muito terrível o que acontecia. Aí você vai observar que ao encontrar com Jesus, ele diz assim, ó como ele fala para Jesus. No versículo de número 22 diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que ele diz: se tu podes. Você vai observar aqui que a fé dele estava abalada, que a fé dele estava fragilizada. Você tem noção de quantas vezes esse rapaz tentou com que o seu filho fosse liberto e não conseguiu? Inclusive os próprios discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse menino. Mas você vai observar, irmãos, que Jesus quando chega ele muda. Que Jesus quando chega ele transforma. Você vai observar que houve ódio, que houve ira quando o espírito maligno viu Jesus, mas Jesus repreendeu. Aí todo mundo pensou que o menino estava morto, porque começou a agitar-se com grande violência, aleluia. Ou seja, começou a piorar. E o Senhor está dizendo para você, muitas coisas parecem que estão piorando, mas eu estou te libertando. Muitas pessoas parecem que estão piorando. Você está orando e parece que elas estão piorando. E Deus está dizendo: não está não. Não está piorando não. Sou eu libertando, sou eu já trabalhando. E você não está percebendo. E você não está vendo, aleluia, porque as coisas estão piorando. Você vai observar que quando Jesus repreende o espírito maligno da vida deste menino, ele piora. Ele começa a agitar o menino com violência. E todo mundo pensou que o menino tinha até morrido. Mas o menino estava sendo liberto. Quando as coisas pioram, talvez você entrou aqui com tudo tão difícil e parece que está piorando, mas é porque o milagre já está chegando. Deus está dizendo para você: se tudo está difícil, se tudo está pior, e você está orando, continue orando, porque o teu milagre está chegando. Declare comigo: o meu milagre está chegando, haverá uma grande transformação na minha vida. Eu não sei por quem você tem orado, por quem você tem pedido. Talvez é por você mesmo, ou por um cônjuge, ou por um filho, ou por uma mãe, um pai. Você está pedindo para Deus, para que Deus faça algo acontecer. E através dessa palavra o Senhor está dizendo: não é porque está piorando que eu não estou trabalhando por você, aleluia. Deus, ele faz o impossível acontecer quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que piora, sabe? Aí a gente tem essa mania de dizer assim: ah, não tá piorando, não vou orar mais, porque parece que tá piorando, né, assim? Mas é aí que nós temos que orar. Mas é aí que nós temos que clamar, porque tá surtindo efeito. A gente não tá vendo, mas tá surtindo efeito. Aí você vai observar aqui, ó, no versículo de número 26. E ele, clamando, agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Você vai observar que ele agitou muito o menino. Ele queria mostrar que realmente ele tinha algum domínio, mas Jesus chegou e Jesus estava mostrando que o domínio maior era dele, era de Jesus.
Sobre a vida daquele menino havia uma ordem. Jesus disse: sai dele, nunca mais tornes a ele. Versículo de número 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você vai observar que havia uma ordem: nunca mais tornes. Ramanchu e decanta. Eu não sei que luta você está passando, que adversidade, mas nunca mais você vai tornar a passar novamente. Você crê? Declare comigo: Deus está repreendendo todo o mal e nunca mais eu voltarei para essa luta. Porque o que o pai desse menino estava enfrentando e o que esse menino estava passando, nunca mais eles retornariam a viver, porque Jesus deu uma ordem: nunca mais volte a ele. Ou seja, você está saindo para nunca mais voltar. Existem situações na tua vida que estão sendo resolvidas para nunca mais se levantar esse mal contra você. Deus está te aprovando em situações, ô glória, que pareciam ser impossíveis. Aí você está dizendo assim: tá piorando, eu tô orando, tá piorando. Deus está dizendo: não, não tá piorando não, tá melhorando, aleluia. Você não tá percebendo, no reino espiritual já há um trabalhar de Deus. Jesus já está trabalhando pela tua situação. É porque humanamente falando, você olhando, o inimigo ele quer fazer com que você pense que Deus perdeu o controle, ou até mesmo que Deus não está trabalhando, que Deus está permitindo com que as coisas piorem. E Deus está dizendo: não, é somente eu já para te entregar uma grande bênção, um grande milagre, uma grande vitória, uma grande libertação. Parecia que esse menino estava morto a ponto de todo mundo pensar que ele tinha morrido, irmãos. Mas Jesus sabia que ele não tinha morrido. Aí você vai ver no versículo de número 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus levantou esse menino. Jesus tem poder para levantar qualquer situação. Jesus tem poder para transformar qualquer situação. Não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que você está passando agora neste momento, o tamanho dos levantes do inimigo que está se levantando contra você, do gigante que está na tua frente. O Senhor está dizendo: eu tenho um poder para lançar ele por terra, desfazer o mal para nunca mais voltar e levantar você e te fazer caminhar novamente de cabeça erguida. Eu vejo pessoas aqui vivendo uma nova história, porque Jesus estava entregando para esse jovem uma nova história, irmãos. Ele agora poderia ter uma família, ele agora poderia viver normalmente como um ser humano normal, porque desde que ele era criança ele não sabia o que era viver normal. Desde que ele era criança ele era perturbado, tinha perturbações contra a vida dele. Mas Jesus é assim, irmãos. Quando Jesus chega, Jesus transforma. Não importa o que aconteceu no passado, não importa se tem maldição hereditária, não importa se alguém lançou uma praga, se foi alguma coisa feita, não importa. Quando Jesus chega, ele desfaz. E através dessa palavra, Jesus está dizendo: eu cheguei no teu cenário. Você crê? Declare comigo: Jesus chegou no meu cenário. Quando Jesus chega, ele transforma. Quando Jesus chega, ele muda. Não tem situação que fique de pé diante da palavra de Jesus, diante da ordem. Havia uma ordem de Jesus: sai deste menino e nunca mais tornes a ele. E Jesus está dizendo: eu estou tirando você de situações para você nunca mais voltar. Não pare de orar, porque a situação não parece que está melhorando, mas parece que está piorando. Quando parece que está piorando, é porque Jesus está trabalhando. Na vida desse menino parecia que tudo estava pior, mas não era. Para Jesus libertando ele para nunca mais o espírito maligno voltar. O Senhor está dizendo: eu estou te aprovando em áreas, estou te libertando aqueles que você tem orado, para nunca mais voltar para essa peleja que você passou, essa luta, essa adversidade, nunca mais tornar a acontecer na tua vida. Se você crê, declare amém. Que Deus te abençoe.